Olá pessoal, bem-vindos ao Viralizou de número 2. E hoje eu trago aqui comigo ela que eu amo escutar falar, gente, que é a Fabiane Maria Zatti. Ela que ela trabalha com desenvolvimento pessoal, é empreendedora, autora de livros, tem mestrado em psicologia, foi professora, gente, em vários lugares aí do Brasil, mundo afora. E vocês vão se encantar com ela, assim como eu. Fábio, tudo bem? Olá, Raquel, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, por prestigiar o meu trabalho, né? Também adoro a sua inovação e esse jeito de sempre estar pensando em novas possibilidades e reunindo pessoas. Isso é muito bacana, essa troca, essa interação A gente é não muito pode legal. parar, né, Não Fábio? pode Tem que parar. sempre evoluir, evoluir. A gente falava sobre isso, né? Tanto que começo falando contigo sobre desenvolvimento pessoal, né, Fábio? É algo fascinante, Raquel. Eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal e isso mudou minha vida, salvou minha vida, eu diria. A Fábio que antes de vir para o Rio Grande do Sul morava em São Paulo, né, Fábio? Sim. Aonde você era professora. Bom, eu tenho uma trajetória, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, natural de Colorado, né, cidade vizinha, que é Ibirubá, mas eu sempre tive sede de mundo, né? E no ano de 2005, eu passei num concurso numa universidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fui embora. E aí lá eu fiquei 5 anos, foram 5 anos intensos de vivências, de experiências, conhecer lugares, formações. Lá eu era docente da Universidade Católica Dom Bosco, que foi uma experiência maravilhosa. Comecei a ter os primeiros contatos, assim, com ser convidada para ministrar cursos, tanto no estado do Mato Grosso do Sul, levar trabalhos científicos dos alunos. Nós tivemos, eu não vou me recordar o ano, num congresso internacional na UNB, em Brasília, com 5 trabalhos e nós fomos premiados em 2. Foi uma experiência super Incrível. bacana. E você jovem como os alunos, né, Fábio? Eu até Eu mais ingressei, jovem, porque a gente falava você tinha apenas 25 anos, né? Quando eu ingressei como docente, eu tinha 25 anos, Que muita bacana. energia e muita vontade Então, quando tu foi para lá, tu tinha 20 anos de idade? Não, Ou 25. 25, então chegou lá e já... Eu me formei com 21 anos e já comecei a trabalhar, abri a minha empresa, né, antes dos 22, né? Então o empreendedorismo está No no sangue, não na tem veia, jeito. né? E desde então, né, são 20 e poucos anos, né, como empreendedora também. E a universidade foram 4 anos e meio, 5 anos, depois vieram pós-graduações e voltou mais forte o empreendedorismo quando eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, onde eu adentrei a um universo novo, a prestação de serviço para grandes empresas, o ambiente corporativo, agronegócio, com desenvolvimento de pessoas com liderança. Mas o que me levou a isso lá em Ribeirão, depois de ter o mestrado em psicologia, foi que eu fui aluna do Instituto Augusto Cury, lá em Ribeirão Preto. Famoso, né? E o famoso Augusto Cury, que me trouxe uma visão fantástica. Até recentemente a Camila esteve, a filha dele, aqui em Ibirubá. Uma querida mulher. Maravilhosa. Até tive a oportunidade de conversar com ela também. Fantástica, e né? E perguntei para ela da pressão de ser filha dele, né? Porque ela faz um trabalho incrível. Sim. Também é reconhecida pelo trabalho dela, mas carrega isso, né? Sou filha dele, do cara, do Augusto Cury. E eu acho que a Camila faz isso de uma forma brilhante, né? Porque a gente, tudo depende de como a gente olha, né? Ao invés de ser um peso, pode ser um grande privilégio, uma grande oportunidade, abrir portas. Que foi o que ela disse, né? Quando meu pai me deixou livre para crescer. Isso, para viver por mim mesma, ter as minhas próprias experiências, os meus fracassos que fazem parte. Então isso é libertador. Por quê? Quando nós entendemos que nós podemos ser nós mesmos,
a autenticidade, e o outro é inspiração, o outro é referência, é aprendizado, né? Porque se a gente tenta ser cópia de alguém ou impõe isso aos nossos filhos, pode ser muito limitante, frustrante, desgastante. Mas quando a gente se liberta para sonhar, para sentir, para dar valor àquilo que faz sentido para você, né? Vem muito mais força, vem muito mais criatividade, vem muito mais energia, vem muito mais excelência, né? A dedicação. Então, eu acho que é um grande princípio do desenvolvimento pessoal. E a busca pelo desenvolvimento pessoal vem crescendo, né, Fábio? A gente está insatisfeita com o que a gente aprendeu, né? Eu vejo por mim, eu estou sempre buscando mais, e parece que sempre é pouco, né? Sim. Sempre tem novidade, sempre tem pessoas incríveis, né? Que nem você que tem... A Fábio, gente, tem canal no YouTube, segue ela lá, depois a gente disponibiliza para vocês na descrição. Segue no Instagram também, vocês vão amar ouvir ela, viu? É muito bom. Muito obrigada, Raquel. E contigo aconteceu isso também, né, sim, Fábio? Você sim. Hoje está se dedicando quase que exclusivamente a atendimentos online e pela internet, né? Sim, ao e digital. Foi assim uma mudança, bum! Mas, olha só, eu comecei a estudar o digital em 2014. Nossa, ano que vem vão ser 10 anos. Então, é uma coisa que, isso é um aprendizado, eu acho que para qualquer empreendedor, mas para qualquer pessoa. Pensar em possibilidades, em alternativas. Eu gosto de várias coisas, eu gosto de estar aprendendo sempre. Eu gosto de áreas diferentes porque elas se complementam. Então, quando a gente está aprendendo, e não aprender pelo aprender, mas num empenho de levar isso para a tua prática, você evolui constantemente, que é esse o propósito. Você sai da tua zona de conforto, porque eu vejo que qualquer área que a gente se dedicar a estudar, a tiver disciplina, a gente vai aprender, né? Tem algumas coisas que são mais complicadas, que são mais complexas, mas não tem nada tão difícil assim que hoje a gente não possa buscar. Então, quando a gente se desafia a algo novo, a gente sai das nossas zonas de conforto, a gente amplia os nossos horizontes, a gente se percebe mais inteligente, mais capaz de aprender, mais seguro, mais segura, né? Então, eu gosto muito de aprender coisas novas, né? E essa vontade de aprender me levou a explorar áreas diferentes. Então, como eu falei anteriormente, né, o empreendedorismo. Lá atrás eu me deparei com o fato de saber prestar um serviço, vender meio que naturalmente, porque falava os benefícios e defendia aquilo com unhas e dentes, mas tinha muita dificuldade de gerir um negócio, né? De organização, a parte tributária, a parte contábil, viabilidade financeira, né? Então foi um tempo da minha vida que, por um lado, foi muito bacana e eu tive muito sucesso em abrir frentes, né? Novas empresas. Naquela época eu atendia umas 13 ou 14 empresas aqui na região antes dos 25 anos e tinha 5 pessoas trabalhando comigo. Então, boa em relacionamento, né, em equipe, em criar processo para aquelas pessoas replicarem o trabalho, e foi fantástico, mas a parte de gestão do negócio, de resultado, de viabilidade financeira, eu não sabia e não tinha bagagem de vida para isso. Aí eu fui para a universidade, foram quase 5 anos na universidade. A universidade me trouxe o estudar a fundo, o acesso a conhecimentos, ao que estava surgindo de novo, a pessoas que estudavam muito, e aí o mestrado veio e aprofundou isso. E antes do mestrado eu fui fazer uma pós-graduação, né, que eu fazia em Porto Alegre e fui fazer em São Paulo. Ampliação de mundo, ampliação de vivências, e eu sempre gostei também de... Fazia numa universidade, depois ia para outra, com outros professores, com outros colegas,
cursos em lugares diferentes, porque isso amplia a tua visão, amplia teu repertório. Mas essa pós em São Paulo me trouxe muita segurança, porque eu tive o privilégio, eu fazia 900 mil quilômetros para ir para uma pós-graduação, de estudar com pessoas que tinham uma expertise muito maior do que a minha. Isso foi um grande salto para mim, né? E na universidade também, você assumiu uma disciplina ao teu lado como colegas. Eu era uma menina praticamente no meio de, né, catedráticos maravilhosos, doutores, que muitos deles, né, muitas pessoas, e destaco a professora Norma, a professora Miroca, que elas me pegaram pela mão: estuda esse livro, lê isso, assiste aquilo. Então eu sempre tive, aí vem outra dica também, gostar de estar com pessoas que tinham mais bagagem de vida do que eu, mais experiência, mais sabedoria para aprender com elas. Então a gente pode dizer que aquela frase: se você quer ser um gavião, ande com gaviões, não com pardais, essa a é gente real. tem que escolher onde a gente... Isso Ou leão, né? Tem gente que diz sim. que quer ser um leão, ande Né? com leões, não ande com gatinhos. Exatamente, porque o ambiente também nos molda, né? Então, no momento que você está junto com pessoas que têm uma visão, né, de excelência, de estudo, de dedicação, porque o tempo, Raquel, o tempo é 24 horas por dia. Falta tempo. Os dias, uma Fábio parece que não dá. Voa, não chega às 24 horas. E eu sempre digo que é tão gostoso ter o dia assim preenchido, né? Eu chego ao final da noite assim com realização, satisfação, aí, né? Mas o que eu quero dizer do tempo, isso é maravilhoso, preencher, ocupar o tempo, fazer coisas que façam sentido para você. Então eu sempre tive uma urgência. Uma das coisas que eu mais detesto é perder tempo, seja lá para o que for, né? Então eu não gosto de ficar ocupando o meu tempo com coisas que não me acrescentam. Isso já é de muito tempo, hoje muito mais. Então eu queria estar aprendendo, eu queria estar com pessoas, seja num churrasco ou qualquer coisa, eu queria estar com pessoas que o papo fosse interessante, fosse agregador. Então esse foi o meu grande norteador de vida, que foi a busca por conhecimento, por experiências agregadoras. E aí a gente tem que fazer escolhas. É por isso que é tão importante se conhecer, porque se para mim faz sentido uma coisa que é diferente do que faz sentido para outra pessoa, eu tenho que ter essa clareza, porque toda escolha requer uma renúncia. Eu preciso, né, eu abro mão disso em detrimento daquilo. Isso começou lá atrás, na faculdade, né? Eu trabalho com isso para poder pagar a faculdade, então sempre colocando os objetivos, os sonhos e botando metas, mas também me divertindo com isso. Eu nunca vi isso como sacrifício, né? Hoje eu olho para trás e vejo, meu Deus do céu, só que eu me divertia, né? Se dava para ir para pós de avião, ia de ônibus, era tudo diversão, né? Eu acho que a flexibilidade, o se adaptar também te traz recursos muito fortes, né? Para você prosperar, para você se adaptar, para você se dar bem em diferentes lugares, em diferentes situações, né? Fábio, é a nova geração, né? Essa nova geração vem conectadérrima, né? Sim. Nascem com o computador. Mas eu noto que falta muito disso. Por qualquer coisinha parece que procrastinam, né? Que desanimam. Na tua visão, né? Tu sempre atendeu bastante jovens. Sim, na tua visão, sim. Por que isso vem aumentando? Sim, eu acho que é uma pergunta excelente, Raquel. Eu sou mãe de adolescente, eu trabalhei muito tempo com pessoas muito jovens, mas não muda muito. É uma geração, sim, super conectada, né, que domina a tecnologia maravilhosamente bem, né, e que vem para nos ensinar sobre tecnologias. Não interessa a idade que tenham, contanto que tenham menos idade do que nós, sabem mais. Sabem mais. Né? Mas a gente tem que entender que uma coisa não substitui a outra, tá?
O que às vezes falta para essa galera? Falta referência, falta valores, clareza sobre valores, falta tempo de qualidade, porque eles são dinâmicos, eles são proativos, eles são inteligentes, eles são autodidatas, eles se adaptam. Porém, eu preciso também aprender a lidar com frustração, que as coisas não vão ser só como eu quero. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter disciplina. Então, como dizia Rubem Alves, tem que ter iniciativa, mas tem que ter acabativa também. Então, eu tenho que ter a vontade de começar, mas eu também preciso concluir algumas coisas. Então, hoje, para essa geração, é muito fácil dizer não quero mais. Quero isso, não quero mais isso, né? Que é uma coisa boa, por um lado. Por outro lado, não vai ter absolutamente nada na nossa vida que vai ser só bom, né? Vai ter coisas ruins nas coisas boas, assim como vão ter coisas boas nas coisas ruins. Como, por exemplo, um momento de dificuldade desafiador, mas que a gente enfrenta. Depois que a gente passa, né? Saber que você é capaz, saber que você se superou, saber que você foi forte, que você aprendeu a ter paciência, aprendeu a confiar mais em você, são recursos necessários para a vida. E isso, as gerações mais novas, elas precisam das pessoas que já viveram mais ao lado delas para cruzar mundos. Isso, quem sabe, não foi uma falha da gente mesmo, eu como mãe, né, te ouvindo, porque a gente vem de uma geração onde a gente foi bem, né, regrada, cheia de regras, valores, né, e limites muito bem estabelecidos. Exato. E tudo que a gente não gostava, a gente não deu para os filhos, né? Deu isso que você falou, a gente ensinou a eles a dizer, bah, isso não me faz bem, eu não quero, né? Então, quem sabe a gente... Claro que nós falhamos, Raquel, como os nossos pais falharam, como os nossos filhos vão falhar. O erro faz parte. Só que nós, os nossos pais, os nossos avós, deram o melhor que podiam com o que tinham naquele momento. Igual a gente, né? Igual a gente. Só que preocupa o grande número de depressão desses jovens. Sim, né? sim. E vamos chegar a isso. Então, se deu o que se tem, tá? Naquele momento era essa a visão, a perspectiva, mas por que tantos casos de depressão? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia nos traz muita facilidade, né? Ela rouba a nossa atenção. Nós temos que ser muito vigilantes, porque é muito fácil estar no lado e ter somente conversas superficiais e cotidianas. Não se adentra a questões mais profundas. E é isso que desencadeia a ansiedade, um pensamento muito acelerado. Então tem coisas que nunca vão deixar de ser importantes, como olho no olho, como abraçar, como se importar, se interessar, perguntar, né? Não vai ser o tempo todo, os nossos filhos não vão querer estar o tempo todo grudados em nós, explicando, não, mas que tenha algum tempo também que eles percebam que a gente está inteira ali, se doando para eles, e eles para a gente. É aí que estreita o vínculo, é esse tipo de relação de qualidade que preenche o buraco existencial. Então, que é onde nasce a ansiedade, que é onde nasce a depressão. Não que não vamos ter isso, mas quando se tem vínculos mais profundos, sejam eles de amizade, vínculos familiares, no trabalho, sentimentos de pertencimento, de eu sou importante, eu sou amado, o outro se importa comigo. Isso são as necessidades essenciais do ser humano. Então nós podemos evoluir para um lugar onde as coisas se somam e não se excluem. A tecnologia não vem para substituir isso. É como a inteligência artificial, né? Não vem para substituir o ser humano, não vem para robotizar o ser humano, vem para nos ajudar, mas somos nós que temos que saber usar ela a favor. Verdade. Somos nós que
temos que aprender a usar o celular, as redes sociais a favor e não contra. Então está em nós e não nos contextos, porque é uma maravilha você poder contar com a tecnologia para ter tantos recursos, sejam, né, gravação, Sim. edição, comunicação. Aqui a gente está em volta o já tempo e precisa todo, o tempo todo em aqui, todo né? lugar, que nos conecta, que nos aproxima, que hoje a gente tem acesso a informações, que hoje pela manhã eu fiz uma reunião com 2 pessoas, estava um em cada lugar, e assim é maravilhoso e trabalhar, mas isso vem para nos ajudar e não para substituir aquilo que é essencial. Tem que saber o limite. Isso né? E Fábio, como saber dizer não? Né? Tem grande. Gente, eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade de dizer não para alguém. Tipo, tu pode isso, eu tô cheia de serviço e, né, eu fico, né? Sendo que eu sei que eu não consigo, que não conseguiria, que aquilo vai me atrapalhar e que vai me incomodar, mas eu tenho dificuldade de dizer não. Por que isso acontece? Raquel, o primeiro passo é entender que as nossas habilidades e competências são habilidades aprendidas, tá? A gente aprende a dizer não. A gente aprende a gerir as emoções. A gente aprende a ter autoconfiança. Agora, é uma grande quebra de paradigmas entre um entendimento que se achava que era nato. Ah, Raquel nasceu autoconfiante. Ah, Raquel sabe, se para ela é fácil, ela sabe se posicionar, né? Então, assim, algo que não precisava se dedicar para aprender. É nato, a pessoa nasce com esse talento, essa habilidade. Até tem coisas que são mais naturais para um do que para o outro, sim. Mas esse é um pedacinho só. Eu ia dizer, quando tu iniciou, Fábio, como foi o teu primeiro podcast que tu fez? O teu primeiro vídeo? Tu fez sozinha, né? Para o povo ver, porque tu iniciou esse caminho, como tu disse, lá em 2014, né? Estudando isso. Então, foi uma das... Eu vou voltar ainda um pouquinho Vamos mais só voltar porque de encaixou forma aí sucinta. porque assim, ó, a gente olha, ela fala extremamente bem e eu sempre alugo a Fábio em todos os meus podcasts. Me dá o privilégio. E ela vai voltar mais vezes com toda certeza, porque tem muito assunto bacana com ela. Mas para ti parece isso, parece nato, nasci assim, nunca tive medo de câmeras. Mas olha só, eu fui uma criança, uma adolescente, uma criança meio espoleta, mas também tímida, que gostava de fazer teatro lá no interior, lá na escola. No palco eu conseguia ser um personagem e falar e olhar para as pessoas e olhar nos olhos, mas que na roda de amigos eu era muito quieta. Eu não falava, eu não conseguia me posicionar. Foi um grande desafio, né? E olha só como são as coisas. Eu era muito insegura, extremamente insegura, mas dedicada. E quando tinha que apresentar trabalho, eu nunca fui líder nata, né, do grupo, mas para fazer o trabalho, para ir lá apresentar, sim. Para falar do trabalho, sim, não tinha problema. Para falar de coisas triviais, de coisas do contexto, não, eu ficava quieta. E aí, quando eu me formei, um pouquinho antes, que eu comecei a ver que me dedicar para me tornar boa em alguma coisa melhorava a minha autoconfiança, a minha segurança. Mas eu sempre tive muito forte a vontade de ajudar as outras pessoas, de ensinar, sobretudo ensinar, que aquilo que eu sabia podia ser útil para o outro e tornar a vida do outro melhor, seja em que esfera fosse. Então a didática para dar aula, né, da docência, ela sempre foi muito autêntica. Então, como professora universitária, eu não tive muitos problemas com os meus alunos, turmas de 50
alunos, 20 e poucos anos, dava aula de ética também, e eles ficavam na aula, gente, eles ficavam, eles eram maravilhosos. Mas por quê? Trazer a ética de uma forma, usando filmes, usando músicas, usando letras de questionamento, de protesto, de reflexão, ouvindo eles. Então, ir para aquilo que faz sentido, olhar para as pessoas, chamar pelo nome, abraçar, trazer para perto, conversar, isso que faz as pessoas se conectarem, né? Mas, e palestra também sempre foi algo natural. Gente, a Fábio é uma palestrante incrível, é chamada aí por todas as cidades na região, né, Fábio? Toda hora e dá palestras. E não é fácil ir à frente de um monte de gente e se fazer ouvir, né? Mas o que prende as pessoas é você ir amarrando os assuntos, né, com elas. Então eu olho nos olhos, como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Né? Vou chamando pelo nome, vou fazendo pergunta. Então é como se a gente vai fazendo algo artesanal. Não é uma fala pronta, né? Não é uma fala robotizada. Nem sempre você consegue fazer perguntas para as pessoas, mas com os olhos. A gente vai nos olhos das pessoas e vai interagindo com elas e vai trazendo elas, vai pela emoção, né? Tem gente que tem pânico de microfone, né, isso. Fábio? Ligou um microfone, né? Eu que estou aí 28 anos fazendo entrevista, teve casos assim que simplesmente não saiu, né? A pessoa disse, eu não consigo, né? Desliga-se câmera, tenta acalmar, mas realmente tinha uma grande dificuldade. Isso tem como se trabalhar? Sim, eu volto a dizer que tudo é habilidade aprendida, né? Mesmo tendo essa facilidade, esse repertório, quando eu comecei a gravar os vídeos, que foi a tua pergunta, eu achava a voz estranha, eu achava a imagem estranha. A gente precisa de um tempo para se acostumar, Sim. Né? Então, essa é uma outra grande questão que às vezes a gente quer adentrar uma coisa que a gente ainda não tem experiência, não tem repertório, e achar que vai se sentir à vontade como fica numa coisa que domina. Então, se a gente entender o que é o processo de aprendizado, esses desconfortos naturais, essa pessoa que travou, tem outras coisas ali, né? Bloqueios, talvez medo de julgamento, do que o outro vai pensar, e se eu errar, né? E se eu errar, não vai ter problema, porque a gente não precisa achar que a gente tem que ser perfeito o tempo todo. O medo de errar, na maioria das vezes, nos limita de aprender, de experimentar. Se errou, pede desculpas e vê o que tem que aprender para não errar na próxima. Como diz a Monja Coen, não é errando que a gente aprende, mas é aprendendo com os nossos erros que a gente aprende. Ou seja, não elimina o erro, porque não vai ter como. Se eu não sei, eu não sei. Mas se eu não me experimentar naquilo, também não vou aprender. E vou me limitar com receio de que, meu Deus do céu, o que os outros vão pensar. Agora, quando a gente começa a se conectar, o que eu posso transmitir por meio disso? Por quê? A gente não precisa ser bom em tudo, mas naquilo que você se dedica, né? É um compromisso contigo entregar algo de qualidade. Vai demandar dedicação, mas você vai fazendo, e se aquilo fizer sentido para o outro, se aquilo ajudar o outro, se aquilo te ajudar também, né? Você não está se expondo, você está levando coisas importantes por meio disso. E tem jeitos diferentes de fazer. Por isso é tão importante se conhecer, porque o autoconhecimento nos permite tanto experimentar, né? Não se limitar, quanto ver, não, isso eu não sei, mas eu quero aprender. Então eu vou me dedicar, quem pode me ajudar, quem pode me ensinar, ou isso é interessante, mas não é aí meu universo. Então, se eu precisar daquilo, eu vou chamar alguém, eu vou compor com alguém, não é? E coisas que
realmente... E o experimentar assusta, né, É. Fábio? Mudar, da onde você está ali tão confortável e dar um próximo passo assusta, né? Eu, quando assumi o compromisso na rádio, ali com o podcast, nossa, a primeira entrevista eu estava super nervosa. Eu lembro que eu digo, gente, eu tô nervosa. E assim eu aprendi a me colocar no lugar dos convidados, de alguns convidados, né? Tanto que eu digo, gente, né? É eu e tu. Isso aí. E no momento que você diz que está nervosa, você não começa a acalmar? Né? Parece que é... Isso, admitir né? que... Alívio. E eu posso ficar nervosa. E o negócio da voz era assim, eu escutava, eu dizia, gente, mas eu não tenho voz de rádio, né? E tal, mas vamos lá, e hoje em dia não. Hoje tem voz de rádio. Acho minha voz de rádio, não sei se é, gente, super mas bacana. adoro minha voz no Isso. rádio. Né? Ninguém fica 28 anos numa caminhada que não tem competência, que não tem resultado. E é o que tu disse, é sempre buscando outro passo, sabe? Quando eu me acomodei em uma época da vida, nessa caminhada, foi horrível. Eu me sentia morrendo. Sim. Né? Parecia, eu não tinha ânimo de levantar, não tinha ânimo de trabalhar, né? E sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, de conversar, de ouvir pessoas como você, de trocar essa experiência. É super bacana, né? E daí, então, vamos mexer no que está errado. Isso. Dói, assusta, né, Fábio? Mas eu acho que é um processo gigante para a gente melhorar e evoluir. Imagina, Raquel, se a gente fosse educado, ou se a gente se educar. Imagina tirar o medo de errar. Não o medo que nos preserva. Não estou dizendo ser negligente, agir de forma intempestiva, impensada. Não, o medo ele tem um papel muito importante, que é de preservar a nossa vida. Mas aquele medo, né, de meu Deus, se eu errar. Não, se eu errar, ou que medidas eu posso ter para evitar o erro, né? Mas mesmo tomando as medidas, se eu não domino aquilo, e mesmo dominando, nós somos falhos, nós somos passíveis de erro. Nossa, gente, né? Mas se a gente não der tanta autoridade para esse medo, quanto mais a gente consegue fazer e evoluir. Tem tanta gente boa. Aliás, eu tenho uma hipótese, uma teoria, que eu venho validando ela há muito tempo, que todo mundo em essência é muito bom. Todo mundo. Eu já trabalhei com pessoas de todos os níveis, desde os mais altos escalões, a chão de fábrica, cortador de cana, eu ia lá no meio do canavial. Eu trabalhei com usina e eu conversava com cortadores de cana também, né? Lá no meio do canavial queimado. Nossa, olha essa experiência. Com garis, com tudo que você imaginar. Começa a conversar com as pessoas. Escuta a história delas. Eu adoro. Eu vivo disso. E às vezes tu sabe que eu tenho que me controlar, porque, gente, às vezes eu tô num almoço, numa janta e senta alguém que nunca me viu na frente, eu começo a fazer aquele, né? Aquele questionário, pedir da vida, e eu penso, gente, a pessoa vai, né, se assustar, tipo, o que essa pessoa quer saber tanto da minha vida, né? Mas é tão natural para mim que sou eu, é a minha essência, né? E eu tenho que me polir para não ficar perguntando muito, porque quem não me conhece vai achar, nossa, né, que pessoa invasiva. Mas, Raquel, muitas pessoas estão sedentas por serem enxergadas, por serem olhadas. Eu amo escutar, né? Verdade, e trocar. E aí, quando vai para a essência, às vezes a gente vai percebendo que aquela pessoa, às vezes, teve atitudes equivocadas por falta de referência, por falta de apoio, por não ter ampliado a visão, né? Então, como a educação ela é importante? Porque a orientação, o suporte, a referência, ter alguém que olha para você e diz, eu acredito em você, eu acredito no teu potencial e eu tô aqui para te ajudar. Penso que isso é o que mais existe de carência.
Pega um jovem rebelde, dependente, qualquer coisa. Tira tudo isso e começa a conversar. Eu não estou dizendo que é fácil. Não. É extremamente desafiador, tem coisas muito profundas, né? Por isso o processo, por isso a educação, por isso há caminhos. Não que a solução seja no imediatismo. Aliás, é uma construção, é entender o valor do processo, de olhar para os seus desafios, de aprender com eles, aprender com os seus erros, né? Assumir responsabilidade, amadurecer. E aí a gente vai entendendo que nós merecemos ser o melhor que a gente pode. Merecemos ser competentes, ter orgulho de quem somos, ter orgulho da nossa história. Isso é algo que deveria ser normal, ser natural, que eu posso errar, que vai acontecer, mas que eu vou aprender com isso, que, né, que não vai ser um erro negligente, porque a maioria das pessoas cresceu ouvindo muitas coisas, muitas crenças limitantes, vendo e vivenciando muitos comportamentos repetitivos em ambientes às vezes não frutíferos, porque o negativo ele é muito forte, ele domina, né? Então por isso que é tão importante a gente aprender. E, gente, isso que tu falou é incrível, Fábio, porque eu vou puxar uma história contigo, né, e com a Vera lá de trás. Sim. Eu tô nessa caminhada de jornalismo, de apresentadora, já faz 28 anos. Poucas vezes a gente escuta alguma coisa. E eu lembro que um dia eu fiquei, nossa, super... Gente, elas me mandaram um bolo delicioso de presente, depois um podcast que eu fiz. E vocês imaginam como eu fiquei feliz, porque geralmente tu escuta só, né? Ah, não, gostei, né? Mas não sei o quê. E não, vocês foram umas fofas, tu e a Vera. Obrigada. Tu viu? Marcou. A Vera também é uma pessoa maravilhosa, de muita sabedoria, Rossato, né? lá, uma hora ela vem aqui com a gente também. Maravilhosa. Mas foi incrível. E desde lá, que faz muitos anos atrás, né, Fábio? Desde lá, faz. A Fábia é minha convidada, porque, gente, é incrível conversar com ela. Eu vou puxar aqui uma frase que tu tem no perfil para a gente falar sobre. Sempre haverá opções para reagirmos às emoções. Enquanto mais meios tivermos para lidar com elas, mais rica será a nossa vida. Perfeito, essa inclusive é a frase, né? É. Por quê? Nós precisamos ter alternativas. Então as emoções vão surgir, vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir a ansiedade, né? Vai vir o receio, assim como vem a alegria, vem a felicidade, mas saber o que fazer quando isso acontece. Porque às vezes as pessoas acham que eu não quero mais ser ansiosa. A ansiedade faz parte de nós. A linha entre o que é normal e o que é patológico, às vezes ela se confunde. Mas a ansiedade em níveis não patológicos é normal, inclusive nós precisamos dela. Como o medo, como a raiva. Eu tenho uma fala, Raquel, que as emoções negativas têm um papel positivo na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? O medo, se ele te domina, ele te limita, você trava. Só que se você não tiver medo, você se autodestrói. A gente está aqui graças ao medo, isso, né? As nossas sim. amidalazinhas, aquela que geram medo. Exatamente. Lá então, dos tempos antigos, sem ela. Instintivo. Né? Que desencadeia, que dispara o sinal de alerta, de atenção, de proteção, de perigo. Então, nós precisamos, isso que você trouxe, a amígdala é uma glândula cerebral responsável, é como se fosse o nosso sistema de alarme. As emoções negativas, elas são um sistema de alarme que nos deixam atentos quando tem alguma situação que pode colocar a nossa vida em risco. Então, o medo, a ansiedade, elas são necessárias para a gente não
se pôr em risco, né? Assim como a raiva, sentir raiva não é agradável, por isso que a gente diz que é ruim. Mas imagina se uma situação tóxica, nociva, com a qual a gente não se identifica, não nos causasse nenhum desconforto. Então a raiva vem não para nos dominar, mas para dizer que aquilo te incomoda. E aí o que é a gestão emocional? É a gente entender isso. E não ficar mal porque está com raiva ou agir de forma precipitada, norteada pela raiva. Mas entender o que aquela raiva quer te dizer. O que aquele medo quer te dizer. O que aquele ciúme quer te dizer. Quer dizer que eu preciso lidar melhor com isso. Quer dizer que essa situação eu não me identifico, que eu não concordo. E pensar para saber lidar com isso, para saber se posicionar. Então, de uma forma muito sucinta, mas também muito profunda, gestão da emoção é isso. A gente vai sentir coisas boas, coisas ruins, momentos agradáveis, momentos difíceis, não tem como. Vai sofrer, é a vida. Imagina se acontece uma coisa super desafiadora, triste, difícil e você não sente nada. Psicopatia daí, não né? é? Exato. A gente entra pra um outro Exato, né? Então assim, a vida como perde o sabor. A emoção ela traz sabor. Então, é claro que é mais agradável as emoções positivas, mas nós para vivermos elas até de uma maneira mais plena, nós precisamos lidar com as negativas. Por quê? Se a gente não lidar, as negativas vão se sobrepor. É o que eu ia dizer, parece, o mundo está tão não querendo sentir nada de ruim e bloqueando tudo que é tipo de sentimento com medicação, né? Claro que é anestesia. Que é anestesia, as pessoas só não querem sentir. Então, anestesiando o medo, anestesia, eu acredito, as demais. Mas né? aí, é claro que existem exceções e a medicação, ela tem um papel fundamental para ajudar um monte de gente. Né? Sim. Não mas é o que eu estou dizendo questão. É que tem muita gente que não seria talvez necessário. Ou que a medicação não vai substituir a necessidade de você lidar com as coisas da tua vida. Porque às vezes quer um milagre, eu quero um remédio que simplesmente faça com que desapareça o que eu estou sentindo. E aí isso é ilusão. Não Por quê? Até vai anestesiar, até vai desaparecer. Mas está lá? Está lá. E você vai se privar da oportunidade de aprender com algo que está te incomodando. Aí vai achar que os relacionamentos vão seguir bons ou vão se tornar bons porque você tomou remédio para não enfrentar o que tinha que enfrentar. Muito bom, né? Não, mas é isso. É isso. Agora, mas por que as pessoas não enfrentam? Porque elas ainda não têm o entendimento, não tiveram a oportunidade de ter o entendimento que elas podem aprender a enfrentar. E aí, por não saber, elas se sentem incapazes, se sentem menos, se sentem inseguras. E eu não quero sentir isso, então eu quero esconder isso. Então, desmistificar, não enfrenta, não é porque é fraca, ou fraco, ou incapaz, é porque não aprendeu como enfrentar. E é exatamente esse o objetivo dessa frase também, que quanto mais meios você tem, quanto mais consciência, quanto mais conhecimento, autoconhecimento, ferramentas, recursos, melhores condições você vai ter para lidar com o que chega. Até porque hoje, até o exemplo mesmo, né, Fábio? Tem materiais incríveis disponibilizados de forma gratuita nas tuas redes. Sim. Né? E eu acredito que a Fábio, gente, né, deve responder bastante gente em direct, né? E eu geralmente, olha, já faço uma autoajuda quando converso com ela, ela nem sabe, mas... Fábio, vamos falar do teu livro, esse último livro, porque você já é autora de outro livro. Sim. Começamos pelo primeiro, depois a gente vai pro... eu sempre quis escrever livros, desde criança, né? Eu sempre tive isso como um sonho. Em 2015, eu publiquei o meu primeiro livro,
né? Na minha área de atuação, na primeira área de atuação, né? Que foi na saúde ocupacional, na ginástica laboral, na ergonomia, mas ele já tem uma relação com a psicologia. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né? E eu transformei a minha dissertação em um livro que mesclava a minha experiência na ginástica laboral dentro das empresas, por 20 anos, mais ou menos, que eu trabalhei, como implantar, como outros profissionais pegarem aquele material e continuarem a partir daí ou agregando, junta com a ergonomia, e dentro da ergonomia existe o pilar dos aspectos psicossociais do ambiente de trabalho. Então, eu fiz mestrado em psicologia e eu estudei as representações sociais de trabalhadores. Então, o que as pessoas entendem por promoção da saúde, por qualidade de vida, né? Por adoecimento ocupacional. Então, o meu primeiro livro, que chama Ginástica Laboral, Valorização Humana e Gestão de Resultados, já tinha essa visão da gestão que eu falei lá, né? Isso em 2015, né? Vai fazer 10 anos, né? Quase. 8 anos que eu publiquei ele, mas ele é fruto de... Daqui 2 meses, 9. É isso aí. Então ele foi publicado pela Editora Forte de São Paulo, é um livro mais acadêmico, profissional, passou por conselho editorial. O que é um conselho editorial? Você manda o teu material e um corpo de profissionais escolhidos pela editora, né, de áreas relacionadas com o livro, avalia, né, a credibilidade, o valor científico daquilo, e felizmente ele foi aprovado e foi publicado, e hoje ele fala por mim, né, numa área que eu não atuo mais, né, mas ele segue me representando. Está disponível, sim. Na internet, sim. Só entrar lá. Na internet, Editora Forte, vários sites à disposição aí em diferentes formatos, né? Tem digitalizado, tem físico, mas ele está todo com a editora, né? Eu entreguei esse filho, né? Eu posso dizer que a escrita, tu tem um carinho todo especial também, sim, né, Fábio? Sim, eu gosto de escrever, mas não era uma coisa que eu tinha muita facilidade. Eu ia mal em português, mas eu gosto de ler e eu fui aprendendo a escrever no sentido de eu gosto de escrever como se eu estivesse falando, né? Então eu gosto que a escrita seja envolvente, que ela seja simples. Eu gosto de falar de um jeito simples. Que todos entendam, isso, né? Exatamente, porque eu acho que tem que fazer a ponte. Não adianta você falar, a comunicação não é só o que você fala, é o que o outro entende daquilo que você fala, né? A escrita também, então tem que ser uma escrita que conecta. E agora, gente, agora, né? Não vou dizer a primeira mão, né? Mas saiu recentemente o Enriqueça a Mente aqui, que a Fábio vai falar um pouquinho desse trabalho aqui, né? Aqui, vamos mostrar bem pertinho da câmera, gente. Olha só. Fábio, fala um pouquinho desse livro, que, gente, já foi um sucesso de venda. Primeira leva já foi, já está na segunda, né, Fábio? Maravilhoso. Uma coletânea com profissionais incríveis. Participei de uma live até, né, com algum deles. Alguns coautores, né? Até a câmera ficou desligada, que a pessoa estava... Não, hoje eu não vou ligar. Mas muito gostoso de ouvir vocês. Um presente. E eu vou partilhar como foi a história desse livro para a gente confiar mais na gente, né? Importante, né? Então o convite para esse livro, porque o meu primeiro livro eu entrei em contato com a editora, mandei o material e tudo mais, foi um processo de uns 2 ou 3 anos até ele sair. Esse livro, o convite veio na metade desse ano. Nossa, olha só que coisa incrível, né? Foi junho, rapidinho. Julho, muito rápido, mas ele foi feito pelo trabalho nas redes sociais. Eu ia dizer, né, que é um resultado desse teu trabalho. Sim, que a visibilidade que dá, o alcance. Quando que eu iria imaginar que uma editora situada em Alphaville, São Paulo, que é um dos lugares mais renomados que tem no momento, né,
iria entrar em contato dizendo que se interessou pelo meu conteúdo, e aí foi um grande quebra de paradigmas. Por quê? Quando eu estava morando em Ribeirão Preto, em São Paulo, eu estava muito próxima a essas coisas. Mas, né, como te falei, Raquel, há 5 anos eu voltei para o Rio Grande do Sul, voltei, né, para minha terra de origem, né, e isso foi um grande desmistificar que a gente pode seguir conectado, né, permear, transitar em ambientes independente da questão geográfica. Esse é um presente que a tecnologia nos traz, né? Que em outros tempos seria impossível ter um trabalho ou ter visibilidade do seu trabalho nos grandes centros se você não estivesse lá. E o livro foi exatamente isso, daqui, da nossa região, que é maravilhosa, que tem pessoas incríveis, super competentes, é pujante, é inovadora, é empreendedora, né? É forte. Nós somos de uma região maravilhosa. Nossa. Como o Brasil inteiro tem coisas muito maravilhosas, né? Tem lugares incríveis, pessoas incríveis. E aí a editora entrou em contato, até achei que fosse golpe. Falei com a minha amiga, que a gente deu o projeto juntas, a Glácia Damiani, né? Troquei uma ideia com ela e nós conversamos com o representante comercial, com o Renan, da editora, fomos pesquisar, ligamos lá e tudo mais, enfim. Tá aí o livro. Eu fui para lá, eu fui a São Paulo em julho. Não, eu fui lá na editora para ver se ela existia. Antes... Fui conferir. Que e aí surgiu a possibilidade de escrever um capítulo. São 32 coautores, 32 profissionais escolhidos pela editora de diferentes áreas do conhecimento, com bagagens distintas, porém todos têm uma linha norteadora comum, que é a questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, dos recursos. E de forma muito sucinta, porque como são muitos profissionais, os capítulos são curtinhos. Nós tínhamos que escrever de forma muito condensada, muito conteúdo. E esse livro ele está surpreendendo de todas as formas, porque o lançamento foi dia 18 de novembro, né? Não tem um mês ainda no dia da gravação desse podcast, e esgotou toda a primeira tiragem antes do lançamento. As pessoas estão procurando e o conteúdo é maravilhoso. Falo pelos capítulos que eu estou tendo o privilégio também de aprender com os meus colegas coautores, porque eu tenho aprendido com cada um deles de uma forma muito profunda. Tem muita ferramenta, tem muito recurso, é papo reto, se abrindo, falando de si e trazendo recursos. Então as pessoas se identificam, se conectam, e se aplicarem isso, com certeza, muita coisa na vida já melhora. Esse aqui tem um autógrafo, então a gente acredita que já é meu, hein, pai? Amei, gente. Obrigada. É, né? Aquela eu vou escrever a dedicatória para Raquel. Que daí não é, né, a pessoa? Ai, pai, show de bola. Nossa. E tu falava de mais um. E esse aqui, então, também encontra na internet, pessoal. Fica uma super sugestão para vocês. Enriqueça a mente. Conteúdo de primeira, com profissionais incríveis. Eu até, nesse momento, eu estou fazendo uma encomenda de uma nova remessa. Compra direto com os coautores, tá? Pelas redes sociais. Nós vamos disponibilizar para vocês todas as redes dela aqui na descrição do vídeo, viu? E em breve vai ter a versão digital também dele, incrível, né? E quem quiser o físico, entra em contato, que aí já recebe com autógrafo, né? E dedicatória. E tu me falava de mais um lançamento, né? Que vai ser lançado aqui no Viralizou, gente. O nome diz tudo, viu? Viralizou é aqui, né, Fábio? Então nós estamos com outro projeto. Recentemente a gente encerrou o ciclo da nossa mentoria ao vivo que nós temos. Então eu e a Glácia iniciamos o projeto Digital na Prática no ano passado,
em março, né, de 2022. Trabalhamos o ano inteiro gravando vídeos para a gente se acostumar, né, para a gente não estranhar. E aí, ao longo desse ano de 2022, a gente começou a buscar, né, nós tivemos a ajuda de um mentor, o Diego Tonetti, maravilhoso, nosso conterrâneo que está em Curitiba, que nos mentorou para que a gente identificasse que produto a gente queria trazer. E aí nós criamos a mentoria Realize, né? Aulas ao vivo, foram 34 encontros ao vivo ao longo desse ano e ontem... Tentei participar de todos que eu pude, chegava às vezes meio atrasada, mas olha lá, o que é gente. o mais bacana, ela sempre foi gravada e tem uma plataforma disponível. Né? Então nem sempre vai dar para estar lá assistindo ao vivo, mas tem o vínculo, tem o WhatsApp, tem o grupo, então foi um movimento maravilhoso. A gente conseguiu reunir pessoas de vários estados, com várias experiências de troca. E a gente encerrou ontem. Mas como nós temos como propósito levar o autoconhecimento para o maior número possível de pessoas. E tem pessoas, como você falou antes, Raquel, não é sempre que a pessoa vai poder investir. E tudo bem, né? Que o que vai ser uma prioridade, então tem tanto conteúdo de qualidade, gratuito, disponível. E como nós falávamos antes, o tempo ele é muito escasso. Sim. Né? Entre eu ficar 1 hora, 2 horas, às vezes, em coisas que não vão me acrescentar ou escolher dedicar esse tempo em algo que vai me ajudar a lidar, a ter mais confiança, a ter mais clareza, é sempre uma escolha, né? Então nós temos o compromisso de levar muito conteúdo acessível para quem tiver interesse, tá? Então as redes sociais, Instagram, o YouTube, esse ano a gente iniciou um projeto mais intenso no YouTube, também com a mentoria do João Adolfo, que é aqui de Ibirubá, que vem, né, despontando há muito tempo já. Super João! Isso, mas que foi inovador também e que buscou... Tá gigante, né? Exatamente, tá gigante. E tem bastante gente aqui de Ibirubá, Fábio, que me chama a atenção, é que é um campo que tem bastante pessoas conhecidas despontando na internet, né? A gente tem a Emanuele Escobar, que também vai estar no próximo podcast aqui com a gente. O Estuda Guria, né? Então, assim, ó, que legal porque ver hoje, nossos talentos aqui indo para o mundo. Exatamente, porque hoje o meio digital, ele é um local de trabalho. Ele é entretenimento, mas não só. E é muito trabalho, gente. E é muito trabalho. É muito trabalho, gente. Como né, eu te falei, eu comecei a estudar em 2014. Sim. Então, assim, claro que tinham outros, em outros momentos, outras prioridades, mas eu fiz muito curso. Né? A gente não aprende sem investir, sem ir atrás, sem buscar. Né? Então, assistir e consumir muito conteúdo gratuito, mas também... Se eu não quero ficar ali, eu preciso ir para o pago também, né? Exatamente, para isso. Então, nós temos níveis, né? Nós temos e-book, tem um lá no perfil, que é o e-book Diálogos, né? Que a gente quer transformar em livro, a mentoria também, então vão vir mais livros nos próximos anos, né? Então, você quer consumir gratuitamente, você quer comprar alguma coisa com um valor menor, né? Um livro, um e-book, fazer um curso, enfim, né? Possibilitar para o maior número possível de pessoas. E nesse final de ano, então, nós teremos a oportunidade de o encontro que vai se chamar Jornada Realize, que já está aí, né? Nas nossas redes. Será dia 17, 18 e 19 de dezembro, online, ao vivo e gratuito, para todo mundo que quiser, né, aprofundar ainda mais os seus níveis de autoconhecimento e iniciar 2024 de uma forma ainda mais agregadora, ainda mais inovadora, não é, Raquel? Quem sabe é aquele empurrãozinho que faltava, né, Fábio? Sabe aquelas promessas de fim de ano? Sim, nós falávamos disso antes, né, gente?
como é importante manter as promessas. A Fábia me falava como é importante manter as promessas que a gente faz para si mesmo, né? A gente passa a ter muito mais confiança, autoconfiança em nós mesmos quando a gente cumpre aquilo que a gente promete. Então, essa época do ano é um momento de reflexão e de renovar a esperança. Quem não quer ter um ano melhor? Porque esse ano de 2023 teve coisas maravilhosas e coisas desafiadoras, como sempre. Mas o final de ano é também uma renovação de esperança, né? E que a gente precisa. Que a gente precisa para continuar, né? E, gente, eu pedia para a Fábia antes, nossa, tu é calma sempre assim, Fábia? Responde agora. A gente vai aprendendo, né? Uma outra coisa, Raquel, que eu faço e tenho me dedicado já há alguns anos, mas esse ano, sobretudo neste último semestre, é a meditação. Ajuda, né? Muito, né? Então, além de se conhecer, além de trabalhar com isso, eu falo também que desafios. O ano passado eu tive um câncer, né, um melanoma. Eu não teria passado por ele, né, da forma como eu passei se eu não tivesse tantos recursos de inteligência e gestão emocional, né? Esse ano, o meu noivo, o Mig, passou por uma cirurgia. Foi desafiador, mas organizar a vida, conciliar filho, trabalho, cuidado, inovar, né? Tá sempre empreendendo, sempre inovando, escrever livro. O livro veio junto com isso tudo. Com tudo isso, né? Com tudo Que incrível, isso, escrever né? livro, seguir com mentoria, aprender coisas com filho adolescente, com casa, com os meus pais, que eu também dou suporte para eles. Isso é importante tu falar, né? Porque às vezes as pessoas olham você hoje tá tudo ali colhendo resultados, mas não, gente, né? Não é a vida ao vivo. É a vida ao vivo e é para todo mundo, viu? Não é... Então, eles vêm, Raquel, para nos subsidiar justamente nessas situações. Para nos ajudar, para a gente organizar a nossa vida, para a gente saber o que a gente precisa priorizar para nós, para saber dizer, tô no meu limite, preciso de ajuda, preciso de suporte, preciso dividir isso, para ter recursos para conversar com o filho, né, para dar limite, mas também para dar amor, para entender, para dar suporte, para orientar os vínculos familiares, né, os desafios também que existem no relacionamento, ou construir um relacionamento, ou manter um relacionamento, ou terminar um relacionamento, ou começar um relacionamento, no contexto de trabalho, né? Eu quero ganhar mais. Esse é um pensamento raso. Querer ganhar mais, é só um desejo. E todo mundo quer. Mas tá fazendo o que de fato, porque é uma carência muito grande em pessoas que se comprometam, pessoas que se dispõem a aprender, a entregar resultado. O mercado é carente. A vida é carente de pessoas que se comprometem, de pessoas que querem fazer, né? Então, quer um milagre, mas não quer passar pelo processo. Aí, isso não é uma crítica. Eu volto a dizer, entender que nós vamos precisar passar pelos processos. Só que aí também é o grande privilégio e a grande oportunidade, porque aí eu vou lá num livro que eu amo, que é o do Augusto Cury, que é Códigos da Inteligência. Quando a gente decifra como acessar alta performance, como acessar autoconfiança, como acessar calma. Gente, mais uma dica da Fábia aí, né? Maravilhoso. Códigos da Inteligência. Fábio, fica o convite, então, aqui para retornar com o novo livro, para a gente continuar esse... O novo livro vai demorar um pouquinho, mas às vezes, né, ele vem, fica o convite para lerem. Gente, aqui, ó, Enriqueça a mente. Enriqueça a mente, então já disponível. A primeira leva já foi, corre lá, gente, presentão de Natal até. Maravilhoso, sugestão aí, né? Maravilhoso, ele é sensacional. Com profissionais incríveis, sabe? Sim. Aqui um brindezinho aqui,
saúde e sucesso aí. Para todas nós. Gratidão. Pessoal, esse foi mais um Viralizou. Fica com a gente. Não esquece de clicar no sininho ali, né, gente? E se inscrever no canal. É @viralizou33. Show! Obrigada, Raquel.